Olá, pessoal. Hoje, então, dando sequência na primeira videoaula, vamos falar agora sobre o olho humano, tá? Que é um dos instrumentos ópticos que a gente tem no instrumento óptico natural. Que a gente tem o telescópio, tem a máquina fotográfica, tá? Mas que a gente vai falar mesmo agora é só do instrumento óptico chamado de olho humano, tá? Primeiro, você tem que saber as partes que compõem o olho. Quais são, o que ele tem, quais são as partes desse olho e qual a função que cada uma tem. A partir do momento que você entende o funcionamento do olho, você vai conseguir entender que tipo de lente a gente pode usar no óculos que a pessoa que tem miopia. Que tipo de lente que a pessoa tem que usar quando tem hipermetropia. Tá, mas primeiro vamos falar das partes do olho. Então vamos lá. O olho, gente, ele pode ser considerado um instrumento óptico, por quê? Porque ele usa uma lente, e nós temos uma lente natural no nosso olho, tá? Ele é constituído por uma lente biconvexa, que é o cristalino. Então, ou seja, aqui, ó, o cristalino do olho, todo olho tem uma lente biconvexa. Se você reparar, ela é borda fina. Se ela é borda fina, nós temos uma lente convergente. Então, todo o olho humano, né, nosso olho, ele é formado por uma lente convergente, biconvexa, e que ela tem a característica de quê? O que as lentes convergentes fazem, gente? Direcionam o raio de luz para um ponto só, ou seja, converge o raio de luz para um ponto só, tá? Então, nós temos algumas partes aqui, então, ó. Nós temos a retina, nós temos a íris, nós temos a córnea, nós temos o nervo óptico, tá? E como que funciona? Vamos lá. A córnea, gente, essa parte aqui, ó, essa córnea é a curvatura do olho aqui. Essa curvatura, ela é importante, porque com o passar do tempo, a gente vai ver que essa curvatura, ela pode ir achatando. Isso vai fazer com que apareça um defeito de visão. Mais para frente eu vou explicar isso no próximo slide, tá? Então a curvatura da córnea, ela é importante para poder ajudar a direcionar o raio de luz. Por quê? Vamos lá. Então vamos imaginar aqui, ó, nós temos um pinheiro aqui. Aí a luz, né, vem do sol, bate na copa do pinheiro e esse raio de luz tem que passar pela córnea. A córnea, como ela tem uma curvatura aqui, ó, ela já vai sofrer uma refraçãozinha aqui, ó. O raio de luz já vai sofrer uma refração. Na hora que esse raio de luz entra no nosso cristalino, que é a lente convergente, esse cristalino vai ter que convergir mais o raio de luz de maneira que ele vai cair num certo ponto aqui no fundo do olho, tá? Tá, e onde que fica essa parte do fundo do olho? É chamado de quê? Retina. Essa retina ela é importantíssima. Toda imagem é formada ali. Dentro dessa retina, gente, a gente tem células fotorreceptoras, chamadas de cones e bastonetes. A função deles é captar essa luz, tá? Fazer a interpretação de cor, de formato. Então, essas células fotorreceptoras, cones e bastonetes são importantíssimas. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que quem tem um tipo de doença vai perceber que esses cones, esses bastonetes, a quantidade dessas células não é a mesma quantidade de uma pessoa normal, tá? Isso vai determinar uma anomalia, tá? Anomalia é diferente de defeito de visão. Os defeitos de visão são aqueles defeitos que podem ser corrigidos com lentes. Anomalias ou tipo doenças, você só consegue corrigir elas, algumas, tá? Com cirurgias. E tem outras que não tem jeito, tá? Bom, então vamos lá. Aí, o que acontece? Então, o raio de luz, ó, ele vai cruzar, o cristalino vai direcionar os raios de luz de maneira que vai cair na retina. Então, lá na retina é onde vão cruzar, onde eles vão se encontrar. Encontrando ali é onde vai ser formada a imagem, tá? Aí você vai falar assim, não, mas a imagem cai aqui na retina de cabeça para baixo? É sim, é de cabeça para baixo. Aí, então, a gente enxerga de cabeça para baixo? A gente enxerga de cabeça para baixo. Só que aí, essas células fotorreceptoras, através do nervo óptico aqui, gente, ó, vão ter aqueles impulsos, tá? Os impulsos nervosos que vão levar essa imagem através do nervo óptico lá para o cérebro. Aí o que o cérebro faz? O cérebro inverte a imagem. Então, se ela está de cabeça para baixo, a gente vai passar a enxergar de cabeça para cima. Aí tem gente que me perguntou assim, será que alguma pessoa já teve algum distúrbio na parte do cérebro que comanda isso de inverter a imagem e a pessoa sempre chegar de cabeça para baixo? Não, gente. Até hoje não foi descoberto ninguém que tenha uma deficiência na parte do cérebro que comanda essa parte aí, tá?
que é a inversão da imagem. Então, nós enxergamos de cabeça para baixo, sim, tá? E nós temos, então, uma lente convergente chamada de cristalino. Tá, e qual que é a função da íris? A íris, gente, essa parte roxinha que está aqui no desenho, ela fica por cima do cristalino. É a parte colorida do nosso olho. Você pode olhar aquela bolinha colorida, é a íris, tá? Aí a gente tem a íris azul, meio esverdeada, castanho claro, preto, castanho escuro. Então, isso é a íris, tá? Qual que é a função dela? Basicamente, não tem muita função, não. É só mesmo a coloração, tá? E dentro da íris, se você reparar, tem um buraquinho, tá? Aquele buraquinho, o desenho que não trouxe, é a pupila, tá? A pupila é aquele buraquinho por onde tem que passar os raios de luz para chegar no cristalino e o cristalino direcionar esses raios de luz para a retina, tá? Então, nós temos a pupila que não está aqui no desenho. Vamos ver se nos próximos estão. Vamos lá. Bom, aí o que acontece? Ó, a formação da imagem no nosso olho. A imagem que vemos é resultado do seguinte processo. O cristalino, que é uma lente biconvexa, convergente, forma uma imagem real invertida. Então, ou seja, nós sempre enxergamos imagem real invertida, tá, gente? A qual fica localizada exatamente sobre a retina. Então tá aqui, ó, o objeto tá aqui, passou pela lente convergente aqui do nosso olho cristalino, ele vai direcionar esse raio de luz para cá, vai cair na retina, através da retina a informação eletrônica, né, os nervos, vai ser levada pelo nervo óptico até o cérebro, e o cérebro faz a interpretação da informação da imagem, ou seja, vai inverter a imagem que está de cabeça para baixo, tá? Bom, vamos continuar. Adaptação visual. Isso aqui acontece, por exemplo, quando você passa de um ambiente, você ficou muito tempo lá no ambiente escuro. Aí, quando você sai desse ambiente para um lugar claro, bem iluminado, dá uma sensação muito ruim, a gente percebe uma sensação muito ruim, a gente percebe meio embaçado. Por que isso, gente? Porque a pupila ela dilata. Então, olha aqui, se você reparar, a pupila aqui dentro, ó, do olho dessa pessoa, ela tá pequenininha. Então, se a pupila tá pequenininha, é porque ela está num ambiente relativamente claro. Ou seja, não precisa entrar muito raio de luz, porque você já está conseguindo enxergar muita coisa à sua volta. Então, a pupila fica no tamanho normal. Agora, se você passar por um ambiente muito escuro, o que vai acontecer? Você tem falta de luz ali. Para você conseguir enxergar os objetos, o que o olho vai fazer automaticamente? Vai fazer uma adaptação visual. Ou seja, a pupila vai dilatar para tentar entrar mais luz, para você tentar enxergar mais coisas à sua volta nesse quarto escuro. Tá? Então, isso é adaptação visual. Isso acontece, a gente vê muito com os gatos. Os gatos, normalmente, o olho dele durante o dia tá fininho, né? A pupila não tá dilatada, tá? A pupila tá normal. Mas quando fica de noite, a pupila do gato, você pode ver que ela dilatou. Porque à noite, devido à falta de luminosidade, e o gato é um bicho muito esperto, né? Ele enxerga bastante fácil. Então, ou seja, por que ele enxerga muito fácil no escuro? Porque a pupila dele dilata de noite. Então, ou seja, vai permitir passagem de mais luz ali dentro, tá? Isso acontece também quando a gente vai no oftalmologista fazer um exame de vista lá. Ele tem que pingar um colírio. Quando ele pinga o colírio, é para poder fazer essa pupila dilatar. Aí a gente dá até dor de cabeça, náusea. Por quê? A pupila dilatada ela vai deixar passar muito raio de luz. Então, quando você sai do consultório e sai na rua, aquele sol quente, nossa, você quase morre. Por quê? Porque está entrando muito raio de luz, porque a pupila está dilatada. Depois ela volta ao normal. Por que ele dilata? Porque o médico tem que olhar lá dentro do seu olho para ver se está tudo certinho. Então, a dilatação da pupila é que vai permitir ele fazer isso, tá? Bom, acomodação visual. Isso aqui, gente, é para a gente poder perceber alguma coisa, né? Quando a gente enxerga, por exemplo, quando você quer enxergar um objeto que está muito distante, é muito comum a gente franzir a testa, tá? Aí os músculos ciliares, que esses músculos que ficam aqui em cima, próximo, abaixo dos cílios, tá? Esses músculos ciliares, eles desempenham um papel também muito importante junto com a córnea. Então, quando você quer visualizar um objeto muito distante, você vai dar tipo aquele zoom, igual o zoom da câmera, né? Que você quer enxergar um objeto muito distante, você dá um zoom na câmera porque ela vai buscar essa imagem mais nítida. Então, é o mesmo caso, você mexe com os músculos ciliares para você conseguir enxergar o objeto que está muito distante mais fácil, tá? Só que o que acontece? Quando a pessoa vai ficando mais velha, ali por volta dos 40, 45, 50 anos, esses músculos eles começam a cair sobre a retina, sobre o cristalino.
Então, o músculo ciliar caindo sobre o cristalino, ele já vai dificultar a passagem dos raios de luz pelo cristalino. Então, já vai começar a aparecer aí um defeito de visão, que é chamado de presbiopia, tá? Presbiopia ou vista cansada. É quando a pessoa, depois dos 40, 50 anos, as pupilas dela, os músculos ciliares, as pálpebras, começam a cair. Então, isso começa a cair, começa a tampar o cristalino, começa a dificultar a entrada do raio de luz e o direcionamento do raio de luz pelo cristalino, tá? Então, isso é acomodação visual. A gente faz isso direto, tá? Para tentar enxergar os objetos que estão muito distantes mais fácil. Bom, aí aqui ele mostra o olho de novo, né? Agora aqui ele já colocou a pupila, que é esse buraco que fica entre a íris. Lá dentro fica o cristalino, né? E os músculos ciliares, eles ficam aqui por cima do cristalino. Então é o que eu tô te falando. Quando acontece você mexer nas pálpebras demais, as pálpebras cair demais, isso pode trazer algumas consequências para a focalização dos raios de luz pelo cristalino para ele cair aqui na retina. Então, se você fecha isso aqui demais, você vai dificultar a entrada dos raios de luz. O que acontece? O raio de luz pode cruzar aqui, ó. Aí ele fala assim, mas a imagem não tem que cair aqui no fundo do olho? Tem. Mas se você fechou demais aqui as pálpebras aqui, ó, isso pode danificar o direcionamento. Aí o que vai aparecer é o defeito que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, agora os defeitos de visão, são alguns, olha lá. Hipermetropia, miopia, presbiopia, tem o astigmatismo. Esses é os que eu tô falando que tem jeito de você corrigir por uso de lentes, óculos, tá? Então, quando a gente fala de daltonismo, catarata, glaucoma, isso já são anomalias, são doenças que você só consegue corrigir elas, algumas, né? O daltonismo tem como você corrigir. O glaucoma e a catarata, por exemplo, você só consegue corrigir se você fizer cirurgia, tá? Caso contrário, uma lente não vai te ajudar, tá? Então vamos lá. A hipermetropia, o que é isso? O que é uma pessoa que tem hipermetropia? É quando a pessoa não consegue enxergar de perto, de muito perto. Ela não enxerga de muito perto, tá? Então ela vai enxergar objetos mais distantes com mais facilidade, mas com mais dificuldade de enxergar objetos muito perto, tá? A gente tem uma visão normal, gente, de objeto a 25 centímetros do nosso olho, tá? Se você pegar um lápis e colocar na frente do seu olho e for aproximando ele do seu olho, você vai perceber que vai ficar desfocado. Por quê? Porque nós temos uma distância mínima que é 25 metros que a gente consegue enxergar o objeto. Menor do que 25 centímetros, a gente já vai enxergar o objeto embaçado, tá? Então, quanto maior do que assim, uma distância maior do que 25, melhor para a gente enxergar. Só que depois vai vir um outro problema, vem a miopia. Quando o objeto está muito, muito distante desses 25 centímetros, ou seja, a tantos metros, aí a pessoa já não vai conseguir enxergar, porque a pessoa já tem miopia. Então, se ela tem miopia, é porque ela já não enxerga de muito longe, muito facilmente. Ela já vai enxergar objetos mais próximos. Aí, por volta de 50 centímetros, né, até 25 centímetros, a pessoa enxerga normal, tá? Sem desfocar. A presbiopia, que é causada pela alteração da amplitude de acomodação, né, o que eu acabei de falar para vocês, aquelas músculos ciliares, aquelas pálpebras começam a descer por causa da gravidade, né, com o passar do tempo, aí vai perdendo elasticidade, então perde a capacidade de acomodação, tá? Aí, então o poder de acomodação te reduz para 14 dioptrias quando você é uma criança e para 2 dioptrias acima de 50 anos. Isso aqui, gente, é para você saber quantos graus. Isso aqui depois a gente vai ver mais para frente como que interpreta uma receita de um oftalmologista, por exemplo, tá? Então, ó, hipermetropia. A pessoa não enxerga muito bem de perto. Miopia, a pessoa não enxerga muito bem de longe. Presbiopia, a pessoa pode ter tanta dificuldade de enxergar de perto quanto de longe, tá? A presbiopia pode ser uma junção entre hipermetropia e miopia. E o astigmatismo, ele pode estar associado, ele pode juntar com a miopia e hipermetropia, tá, gente? Não é uma pessoa, muito difícil a pessoa ter só astigmatismo. Ou ela tem miopia, astigmatismo, ou tem hipermetropia, astigmatismo, tá? O astigmatismo é quando a imagem costuma ficar embaçada e um pouco distorcida nas linhas, nos contornos dela. Então, por exemplo, uma linha que era reta, por exemplo, um sinal que era um mais, a pessoa pode enxergar menos. Um sinal alfa, a pessoa pode enxergar 8. Um 8, a pessoa pode enxergar 0. Então, começa a desfocar essas linhas, tá? Esses contornos.
Então, esse é o astigmatismo, essa visão embaçada, tá? Com a falta ou com o encurtamento de linhas, tá? Principalmente das palavras, né? Dos escritos. Então, vamos lá. Ó, olha a miopia. O que está acontecendo aqui, ó? Um olho normal, ele tem que jogar o raio de luz lá na retina, para formar a imagem na retina. Então, a pessoa normal é assim. Tá, agora olha a pessoa que é míope. Olha onde que está sendo formada a imagem, um pouquinho antes da retina. Então, a imagem é formada antes da retina. Então, a pessoa que é míope, ela não enxerga de longe. Por quê? Porque a imagem se forma antes da retina. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar uma lente, um óculos, que tem um tipo de lente, para poder pegar esses raios de luz que estão cruzando muito próximos aqui, e fazer eles cruzar mais lá no fundo, ou seja, direcionar, espalhar um pouco mais esse raio de luz. Então, por isso, a gente tem que usar uma lente divergente. Olha aqui, como é que funciona a correção. Então, tá aqui o cristalino do seu olho, tá? E na frente do cristalino a gente tem uma lente divergente. Então o óculos dessa pessoa é feito com uma lente divergente. Para quê? Na hora que vem o raio de luz, passa primeiro pelo óculos, pela lente. Como ela é lente divergente, já vai espalhar o raio de luz. De maneira que ele vai pegar mais nas extremidades do cristalino. Aí sim o cristalino consegue direcionar o raio de luz para cair aonde? Lá na retina. Então é assim. Então a pessoa míope, ela é míope porque ela não enxerga de longe. Mas por que ela não enxerga de longe? Porque o cristalino está jogando esses raios de luz para a imagem ser formada antes da retina, não está caindo na retina. Então por isso que a pessoa não enxerga direito. Aí tem que usar uma lente divergente para poder corrigir esse defeito, tá? Vamos lá, agora a hipermetropia. A hipermetropia, se você reparar, olha lá, o raio de luz passou pelo cristalino e está cruzando, olha aqui, ó, atrás da retina. Ou seja, a pessoa não está enxergando de perto. Por que ela não está enxergando de perto? Porque a imagem está sendo formada depois da retina. Então nós temos que dar um jeito de fazer esse raio de luz cruzar em cima da retina. Então o que a gente tem que fazer? Usar uma lente convergente de borda fina aqui, ó, na frente. Então você usa um óculos cuja lente seja uma lente convergente. Por quê? Porque os raios de luz eles estavam muito espalhados. Na hora que ele passe pela lente convergente, já vai dar uma convergida neles, tá vendo? Já diminui o ângulo deles. De maneira que ele caia no cristalino, e a partir daqui o cristalino consegue chegar a ele até na retina, tá? Então, a pessoa que é hipermétrope, a lente que ela tem que usar no óculos é uma lente convergente, para poder corrigir esse defeito aí, ok? Cirurgias, gente, cirurgias também corrigem esses tipos de defeito, hipermetropia, miopia, tá? Quem tem dinheiro, né, convém fazer. Tem gente que não gosta de ficar usando óculos, aí aconselhava a fazer. Não é uma cirurgia de risco, tá? Não é muito cara também, não. Bom, a presbiopia, também chamada de vista cansada. É aquele que eu falei. A presbiopia é um defeito que consiste no enrijecimento dos músculos ciliares ou da própria lente, tá? Isso vai fazer com que dificulte a passagem dos raios de luz. Então, a presbiopia é uma metropia, defeito visual, comum às pessoas com idade superior a 40 anos, que com a limitação de sua capacidade de acomodação visual, tem dificuldades em ver de longe e também de perto. Então, é comum a gente ver umas pessoas mais velhas usando um óculos, né? Aí a gente costuma ver no óculos, uma parte lá no óculos, uma lente convergente e uma lente divergente. As duas são acopladas juntas. Por quê? Porque aí ela coloca o óculos na pontinha do nariz, que ela vai usar um tipo de lente. Quando ela quer enxergar de muito longe, ela usa a parte maior do óculos, ok? Porque ali a gente tem uma acoplagem de dois tipos de lentes, tá? É chamado de lente bifocal ou multifocal, são os óculos multifocal ou bifocal aqui, ó. Dá pra gente ver isso perfeitamente aqui, ó. Então, daqui a lente do óculos, ó, a gente tem um tipo de lente maior e um outro tipo de lente aqui pequenininho, aqui bem embaixo, ó. Então, ou seja, essa lente de baixo é a lente para visão de perto, tá? Então, é aquela pessoa que tem dificuldade de enxergar de perto. Então, ela está usando ali uma lente convergente. Então, essa parte aqui de baixo é uma lente convergente. Se você quer enxergar de longe, você vai olhar para essa parte de cima do óculos. Então, essa parte de cima do óculos é uma lente divergente, que é para você poder enxergar de longe. Então, essa ilustração é de um óculos bifocal ou multifocal, tanto faz. Então, para a gente corrigir a presbiopia, que é aquela pessoa que já tem a vista cansada, que tem os dois defeitos, a gente tem que usar um óculos bifocal. Bom, o astigmatismo é aquilo que eu falei.
É o embaçamento, tá? É o embaçamento das linhas, dos contornos. Olha só. A pessoa, astigmatismo, olha como vai piorando a situação, vai ficando embaçada, tá? O astigmata confunde as letras de características próximas, como o H pode virar M, o M virar um N, ou os números 8 virar 0, ou ainda o sinal de mais virar X. A pessoa pode fazer isso, pode acontecer isso. Então, o astigmatismo é isso. Ele pode estar associado com outras, para associar-se com outras anomalias visuais, como a miopia, hipermetropia ou a presbiopia, que é a vista cansada, tá? E os sinais que a gente consegue enxergar ele é isso aí, ó. A imagem vai começando a ficar embaçada e as linhas começam a ficar meio tortinhas, tá? Isso é característica de astigmatismo. Bom, como que a gente corrige o astigmatismo? A gente tem que usar uma lente chamada de lente tórica ou cilíndrica. Olha aqui, se você reparar bem, ó, ela é mais espessa nos cantos e no meio da lente ela é mais fininha. Então ela é uma lente esférica, meio arredondada, tá? É assim que a gente corrige o astigmatismo. Se você quiser pegar para olhar uma pessoa que tem astigmatismo, se ela já tem astigmatismo, você pega o óculos da pessoa. O meu não vai dar porque o meu tem as bordas pretas aqui embaixo. Mas você olha nessa parte aqui em cima. Se você vê que aqui é mais grossa do que o meio do óculos, gente, se você vê que essa parte aqui é mais grossa, ó, se essa parte é mais grossa do óculos do que no meio, quer dizer que a pessoa tem astigmatismo, associado com o outro defeito que ela tem, que é miopia ou hipermetropia, depende, tá? Então, o astigmatismo corrige pode ser lente convergente ou divergente, vai depender do meio, por exemplo, se a pessoa tiver miopia, então ela tem que ser uma lente divergente e mais arredondada nos cantos, ou seja, mais grossa nos cantos. Se a pessoa tem hipermetropia, ela tem que fazer uma lente convergente, mais arredondada, mais grossa nas extremidades, ok? Bom, e a lente de contato, né? Funciona do mesmo jeito, muito mais fácil. Usar óculos incomoda, tem gente que não gosta. As lentes de contato funcionam do mesmo jeito, como se fosse lente convergente ou divergente. E elas são acopladas direto na íris. Na íris. Tem lente de contato de gelatinosa, que ela é tipo um plásticozinho, ela é maleável. E tem a lente de contato de acrílico, que é tipo um vidrozinho. Essa incomoda mais. Então, dependendo do tipo de defeito de visão, se você tem muitos graus, talvez a lente tenha que ser de acrílico. Aí ela incomoda mais. Porque a lente gelatinosa, ela vai ser só prescrita caso você tenha uns graus, né, de dioptria, uns graus pouco baixo. Quem tem muito grau, aí já tem que ser uma lente mais específica, mais, no caso, o acrílico, ou então vidro. Ok, gente? O ruim de usar a lente é você a manutenção, né? Você tem que ficar tirando de vez em quando assim, né? Não é bom ficar dormindo com ela. É bom você tirar toda noite, limpar, guardar no estojinho, depois no outro dia de manhã você coloca de novo. Tem um prazo de validade, elas duram normalmente 30 dias. Depois de 30 dias você tem que descartar, jogar fora e pegar outro par de lentes, tá? Então a lente de contato tem esses prós, tem essas coisas ruins, mas para o dia a dia, nossa, é uma beleza. O óculos incomoda, cansa, e a lente, você consegue ver, além de aumentar a visão periférica, né, gente? Porque com o óculos você não consegue enxergar tudo, os cantos. Você não consegue enxergar os cantos do olho, você olhar de rabo de olho. Mas com a lente você já consegue, tá? A lente de contato. Bom, então é isso. Agora, como que a gente identifica, como que a gente faz a análise de uma receita oftalmológica? Isso aqui é importante você saber. Então vamos lá. O primeiro aqui, eu tenho uma receita de um óculos de uma pessoa que tem hipermetropia sem astigmatismo. Por que eu sei? Então vamos lá. O olho direito, o olho esquerdo. Você vai ter sempre assim, ou AD ou E. Vai estar escrito assim. Ou então o olho direito, o olho esquerdo. Aonde está escrito aqui esférica, onde a parte de esférica é se referindo a miopia ou hipermetropia, ok? A parte cilíndrica está se referindo ao astigmatismo, tá? E esse eixo aqui é só para adaptação do eixo de visualização do médico. Isso aí não faz diferença não, o eixo faz diferença não. Então vamos lá. Como que eu sei aqui, que a pessoa tem hipermetropia? Vai ter um sinalzinho de mais junto com o número. Então toda vez que tiver um sinalzinho de mais junto com os números, é porque a pessoa tem hipermetropia, tá? Esse 1,75, ou seja, é 1,75 grau de lente,
tá? 2,25 é o grau da lente, 2,25, tá? É lógico que tem uma conta que a gente faz, tem umas equações que a gente faz isso aqui, mas só que o médico não faz isso. O médico vai ficar trocando as lentes, ela te pergunta, tá boa essa aqui? Aí ele coloca lá uma lente de 0,5, né? 0,5 lá de graus. Aí você fala, não, tá bom, não tô enxergando. Ele vai aumentar, coloca 1 grau. Aí você fala, já tá boa, entendeu? Aí então, ou seja, ele vai fazendo isso, ele não vai fazer as contas, mas tem conta para fazer, tem uma equação. Só que o Enem, vestibular, é muito difícil cobrar isso, tá? Então, essa pessoa só tem hipermetropia, porque você está preenchendo essa parte do olho, da receita, ok? Agora, miopia com astigmatismo. Por que eu sei que ela tem miopia? Olha aqui, ó. Apareceu um menos. Então, no olho direito ela tem menos 1 grau e no olho esquerdo menos 1 grau também. Então, ou seja, tem miopia. E além da miopia, ainda tem a parte preenchida com cilíndrico aqui, ó. Cilíndrico. Lembra que eu falei que o astigmatismo é corrigido por uma lente cilíndrica? Então, tá aqui, ó. Apareceu menos 0,75 do olho direito e menos 1,25 do olho esquerdo. Então, essa pessoa tem miopia associada com astigmatismo. Bom, e a presbiopia? Como é que eu vejo uma receita com uma pessoa que tem presbiopia? Vai estar preenchido tanto de longe quanto de perto. Então, olha aqui, ó, você tem a parte esféricas, né, positivas, então a pessoa tem hipermetropia nos 2 olhos. E ela vai ter também aqui, ó, hipermetropia também, né, de perto aqui também, e cilindro, então você já tem presbiopia, ela tem astigmatismo e ela tem miopia também. Então, por que eu sei disso? Porque ela está preenchida nos 2, tanto de longe quanto de perto. Ok, gente? Então, espero ter podido ajudar vocês. Até a próxima videoaula.